Olá, Isaías 35, de 1 a 4, diz assim: O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Essa promessa messiânica para Israel nos leva a pensar no reino de Cristo. Fala de esperança. Hoje a terra está ressequida, sedenta, mas em breve a névoa úmida fará a relva recuperar o tônus, a cor. O Senhor virá e os campos florescerão, as flores brotarão coloridas, a criação se erguerá em louvor, regozijando-se nele. O povo sofrido será abastado, abundante. Os cansados, esmorecidos, terão suas forças renovadas. A palavra da verdade, trazendo vida abundante, destruirá definitivamente as obras das trevas que aprisionam no pecado, na falta de entendimento. Vamos saciar nossa sede no manancial de águas, nas fontes borbulhantes da vida, debaixo da luz do conhecimento pleno do Deus eterno. Ele virá, o Senhor virá e te livrará. Conforte o seu coração com essa verdade. Não tenha medo, o Senhor te livrará. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama ao seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado: o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos: não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama ao seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar.
salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Sim, Ele vem. Olá, irmãos! Nós começaremos hoje a estudar um novo livro. O nome do livro é Admiração e o seu autor se chama Paul Tripp. Nós veremos hoje o capítulo 1, que se chama Humanidade. Eu quero contar algumas histórias para vocês desse primeiro capítulo. Pense um pouco nelas. A primeira dessas histórias é de um casal que passa 20 anos da sua vida conjugal construindo uma casa enorme, a casa dos seus sonhos. Eles se esforçam, trabalham, eles investem a vida deles nessa casa. Só que de repente, enquanto eles estavam fora, eles recebem uma notícia. Eles correm até a casa a tempo de vê-la sendo destruída completamente por um incêndio. A tristeza e a decepção de um sonho destruído estão descritos no rosto deles. A segunda história é de uma garota que é uma grande fã de um grupo musical. Ela conhece todas as músicas de cor, tem pôsteres espalhados por todo o quarto. E uma rádio da cidade onde ela mora fez um sorteio de um ingresso para o show do grupo. E essa seria uma oportunidade única para ela. Então, quando ela escuta o seu nome sendo anunciado pela rádio, ela fica irradiante. Né? Parecia um sonho, ela mal podia acreditar que isso estava acontecendo com ela. A terceira história é de um jovem atleta promissor que começa a fazer muito sucesso no futebol. Só que de repente ele tem um problema. Apesar de ele estar ganhando dinheiro, de ele se tornar o centro das atenções em todos os lugares, apesar das pessoas o elogiarem e reconhecerem a sua grande habilidade, todo mundo queria tirar uma selfie, uma foto com ele, quando algo acontece. Ele se machuca numa partida, fere o seu joelho, e o médico diz que, infelizmente, a sua carreira como atleta estava acabada. Parecia então que tinham tirado o chão de debaixo dos seus pés. E a última história é de um homem na casa dos seus 50 anos, que observa enquanto uma grande placa é colocada no alto do seu novo supermercado. Então, depois de muitos anos de dedicação, ele consegue montar o seu próprio estabelecimento, finalmente. Ele olha para esse momento com muita alegria. E nos seus olhos começa a passar um filme de tudo aquilo que ele via passado, as suas lutas e as suas dificuldades até aquele momento. E ele vê que valeu a pena todo o esforço que ele dedicou. O que essas histórias têm em comum? Cada uma dessas pessoas busca sentir admiração. Isso está presente tanto no homem que admira o seu novo supermercado, quanto também naquela menina, naquela jovem que admira o seu grupo musical favorito. Também está presente na vida daqueles que perdem aquilo que tanto admiravam, como é o caso do casal que perdeu a casa dos seus sonhos naquele incêndio. E essa admiração também está presente em todos nós. Então, por isso, nós precisamos ter uma visão, ainda que panorâmica nesse primeiro capítulo, a respeito do que é a admiração. Então, nós veremos 8 verdades sobre a admiração. A primeira
primeira delas, admiração é a busca da vida inteira de uma pessoa. Mesmo que você não esteja consciente disso, todos nós possuímos o desejo de admiração no nosso coração. Isso vai desde uma criança que experimenta o sorvete pela primeira vez e fica fascinada por isso, até aquele senhor idoso que assiste várias vezes aquele vídeo do seu artista favorito repetidas e repetidas vezes. Eles estão admirando. Segunda verdade, Deus criou um mundo impressionante. O voo das aves, a beleza das flores, a grandeza do mar, a complexidade do corpo humano, tudo isso é maravilhoso. E Deus preparou todas essas coisas para nós estarmos diariamente impressionados com elas. Terceira verdade, Deus criou você com a capacidade de admirar. Deus nos deu essa capacidade de ver as cores, de sentir sabores, de perceber a textura das coisas, de ouvir o canto dos pássaros. Todas essas habilidades, elas nos foram dadas por Deus, para que nós possamos admirar a criação do Senhor. Quarta verdade, o que você procura para admirar vai moldar a direção da sua vida. Então, se nós admiramos as coisas materiais, por exemplo, a tendência é que nós moldemos a nossa vida para adquirir essas coisas. Nós vamos trabalhar mais, nós vamos economizar, nós vamos abrir mão de outras coisas que são importantes, inclusive o tempo com família, para adquirir aquilo que nós tanto admiramos. Quinta verdade. A admiração, ela estimula as maiores alegrias e as mais profundas tristezas em todos nós. Aquilo que nós mais desejamos nos alegra profundamente quando nós conseguimos, mas também nos entristece quando nós não alcançamos ou quando nós perdemos aquilo que nós tanto admiramos. Sexta verdade. A admiração colocada no lugar errado nos mantém permanentemente insatisfeitos. Nenhuma das coisas criadas por Deus para serem admiradas podem satisfazer plenamente o nosso coração. Então, por isso, quando nós colocamos essas coisas no nosso coração como o grande objeto da nossa admiração, nós certamente ficaremos insatisfeitos. Sempre vai faltar um pouco mais e nós continuaremos numa busca sem fim. Sétima verdade. Toda fonte de admiração criada tem o objetivo de direcionar a nossa atenção para o Criador. Uma placa de trânsito não é o lugar que nós estamos procurando. Ela apenas aponta o local que nós procuramos. Então, seria uma grande tolice nós ficarmos admirando a placa de trânsito, ao invés de voltar a nossa atenção para o lugar final da nossa busca. Então, da mesma forma, todas as coisas criadas são apenas um sinal que aponta para o Criador. Então, não perca tempo tornando essas coisas o grande objeto da sua admiração. Volte os seus olhos para Deus. Oitava e última verdade. A substância da admiração nunca satisfaz. Nada no mundo físico criado, nada, pode dar repouso, paz, identidade, significado, propósito ou contentamento final para o nosso coração que anseia tanto por admiração. Então, tentar encontrar satisfação final nessas coisas é o mesmo que querer tirar a água de um balde com uma peneira. Só que apesar de ser inútil, nós tentamos isso todos os dias. Tudo isso faz parte, então, da realidade humana. Então, se você tem se sentido insatisfeito, ou é alguém que reclama da vida, daquilo que tem, você tem um problema maior. O seu problema não é apenas falta de contentamento. Você tem um problema de admiração. Lembre-se das palavras de Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, diante disso tudo, reflita no seguinte. Qual tem sido o grande objeto de admiração na sua vida?
Onde você tem buscado satisfação para o seu dia a dia? Ou, por outro lado, o que tem deixado você triste e frustrado? O que você deseja que não está conseguindo ou que você perdeu e então você se entristece e se abala por causa disso? Essas são coisas que você está admirando demais. Lembre-se que todas essas coisas são apenas sinais que apontam para o Deus Criador. Somente Ele pode nos satisfazer plenamente. Admire, então, a Deus a cada dia. Somos humanos. E o capítulo 1 do livro aponta para essa humanidade, com essas características dadas por Deus para nós. Somos criados para sermos admiradores. Buscamos admirar as coisas, mas infelizmente a nossa atenção está focada em coisas que não deveríamos. Esse capítulo nos lembra que somente Deus pode nos satisfazer plenamente. Olhando então para as coisas belas do mundo, que elas lembrem você e a mim a respeito da maravilha do nosso Deus. Todas elas apontam para o Criador e chamam a nossa atenção para Ele. Que possamos então olhar e voltar os nossos olhos para o Deus Criador maravilhoso. Somente Ele pode nos satisfazer plenamente. Possamos, portanto, cultivar essa prática de sermos admiradores do nosso Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima.